Bom dia a todos, Ivan Rousseff, sou professor aqui da Escola de Sociologia e Política, dou aula na biblioteconomia. Minha formação é no campo da literatura e língua portuguesa e meus estudos foram concentrados na pós-graduação na educação. Tenho doutorado e mestrado na educação. Aqui é o Desenrola FESP e hoje nosso tema é Paulo Freire. A primeira questão que se põe seria qual é a razão de falarmos de Paulo Freire? A mesma razão que temos de falar sobre educação brasileira. Ou seja, é inevitável falarmos em Paulo Freire quando falamos de educação. E não falar de educação é não falar do Brasil, né? Porque educação é um dos eixos da constituição étnica de um povo. E Paulo Freire faz parte desse composto que nós chamamos de grandes intelectuais, a inteligência brasileira. A nossa literatura pedagógica, ela é muito expressiva. Nós temos grandes educadores ao longo da história. Podemos até marcar como o grande ícone o Padre Anchieta, com todos os seus pendores religiosos jesuíticos, foi um grande educador. E sob a égide dessa educação que nós podemos chamar jesuítica, é que se formou a consciência pedagógica brasileira. Ao lado de Anchieta, nós temos grandes educadores, principalmente no período republicano. Foram homens dedicados à cultura nacional, ao povo brasileiro, dentre os quais eu recomendaria atenção ao Rangel Pestana, que pela primeira vez se preocupou com a orientação do trabalhador brasileiro, se preocupou com a escolarização da mulher brasileira, isso nos idos do século XIX para o século XX. Outro grande republicano, educador, que merece ser lido, é que dá nome aqui a uma das ruas próximas à nossa fundação, é o Cesário Mota. O Cesário Mota Júnior foi um dos grandes educadores republicanos que se preocupa com a formação do professor, com a sua orientação pedagógica, segundo os princípios que já estavam em voga, né, da escola nova, e se preocupou em organizar os grupos escolares. Ao lado de Caetano de Campos, é outra referência muito importante da educação brasileira que merece a atenção dos estudiosos e dos curiosos sobre a educação. A seguir, a gente não pode deixar de falar daqueles que começaram o que nós chamamos da época contemporânea da educação brasileira. E eu chamo a atenção de vocês para um primeiro grande educador que aparece entre os escolanovistas. Um pouco antes dos escolanovistas, houve Sampaio Dória, verdade, um homem preocupado com o diagnóstico da situação educacional brasileira. E logo depois, na década de 30, nós temos os pioneiros da educação nova. Aí temos o sociólogo Fernando de Azevedo, o filósofo da educação, da história da educação brasileira, que é o Anísio Teixeira, o psicólogo Lourenço Filho, entre outros. Então, havia um grupo de intelectuais dos mais variados matizes ideológicos e que se preocupou, este grupo, com a educação brasileira de maneira que ela pudesse estar a par das grandes conquistas da educação mundial. Nós estávamos em atraso, inclusive, com a educação sul-americana, ao Chile, Argentina. E esses pioneiros, com as suas teorias, começaram a se preocupar em formar o que nós chamaríamos de uma literatura pedagógica brasileira, uma teoria educacional brasileira. E a eles nós devemos o Manifesto dos Pioneiros, que propugnava a escola para todos, de qualidade, uma escola que tivesse gratuidade, fosse obrigatória, que acolhesse os dois gêneros na mesma classe, né, sem distinção de conteúdo nem de tratamento. E esses pioneiros, eles intervieram muito nas políticas educacionais. Eles começaram a dar uma dimensão mais objetiva do que o que nós chamamos de sistema educacional. Um conjunto de escolas sob o mesmo currículo, com um conjunto de disciplinas homogêneo, né, e que fosse estendido a todos os brasileiros. Dentro desse grupo, nós podemos destacar o Anísio Teixeira, que sem dúvida foi um dos grandes educadores e preocupado inclusive com essa organização sistêmica da educação brasileira. Por que educação sistêmica? A preocupação dele era formar a escola,
formar o currículo, era dar uma dimensão universitária à formação docente. E ao lado dele, eu destacaria agora o nosso nome, Paulo Freire. Quer dizer, Anísio Teixeira, como uma escola noviça lá da década de 30, 40, das décadas de 30, 40 e 50, e o Paulo Freire, principalmente a partir da década de 50, nós temos aí os dois grandes intelectuais da educação brasileira. Paulo Freire mais preocupado com o fazer da sala de aula. Paulo Freire preocupado com as práticas pedagógicas, os saberes necessários à educação formal, mas também de olho na educação informal. E o Anísio preocupado com a questão do sistema da educação brasileira. Paulo Freire, para nós, ele tem notoriedade a partir da década de 60, né? Quando houve os grandes movimentos populares de cultura e educação. E a preocupação dele era com os banidos da escola, ou seja, como ele diz, os esfarrapados desse mundo, aqueles que foram, de uma certa forma, discriminados na escolarização normal, por serem trabalhadores, por serem pobres, por serem oriundos de classes populares miseráveis, mas que ao mesmo tempo geravam riqueza, né? Geravam o que nós chamamos de um produto interno bruto desse país. Eram os trabalhadores que precisavam de escolarização e que teriam nessa escolarização mais um passo a caminho da sua dignidade humana. Essa é a dimensão política e pedagógica do Paulo Freire. E os movimentos populares que vieram pela União Nacional dos Estudantes, pelos grupos de orientação católica, pelos grupos de orientação também político, partidário, principalmente de esquerda, da década de 60, durante o governo Jango, tiveram grande repercussão na qualificação do nosso ensino para todas as camadas, em especial para as camadas populares. E Paulo Freire, que já vinha de uma jornada, né, já aos seus 40 e tantos anos na década de 60, uma vez que ele nasceu em 1921, ele ganhou essa incumbência do governo Jango de dar sentido a um plano nacional de alfabetização, incluir o cidadão brasileiro no campo das preocupações políticas, para, de uma certa forma, gozar o que nós podemos chamar de favores da cidadania por meio da alfabetização. Ele já vinha, por exemplo, de uma formação acadêmica. Paulo Freire era formado em Direito, mas acabou se convertendo ao magistério. E teve o ingresso na Universidade de Pernambuco ao apresentar uma tese, que é a Educação e Atualidade Brasileira, e ele, por essa tese, ingressa no corpo efetivo, dando aula de História e Filosofia da Educação. Então, isso é um passado lá da década de 40, de 30 para 40, do Paulo Freire. Mas também teve uma passagem pelo SESI, Serviço Social da Indústria, em que ele toma contato com as camadas mais empobrecidas da população do Nordeste, tornando mais aguda a sua visão sobre essa discrepância entre os vários segmentos da população, que eram exatamente os menos favorecidos pela escola pública. Então, quando ele entra nesse apogeu entusiasmado, né, da sociedade brasileira da década de 60 pela alfabetização, ele vem com uma carga de experiências muito grande. E essa incumbência dada pelo governo Jango para que ele pudesse alfabetizar milhões de pessoas foi de grande importância para ele, mesmo porque ele já tinha experimentado um método muito próprio lá na região do Sertão do Nordeste, um pouco antes, na região de Angicos, e mesmo na periferia de Natal. Angicos fica no sertão do Rio Grande do Norte. Esse método, com a sua equipe, os seus círculos de discussão política e proposta alfabetizatória, esse método conseguiu alfabetizar 300 pessoas em 2 meses, em torno de 2 meses. Isso era fantástico. Por quê? Porque Paulo Freire percebeu que o adulto, o banido da escola, vinha carregado de cultura, vinha carregado de uma experiência que era feita da vivência dele. E o seu método de alfabetização não poderia ser o mesmo de uma criança. Você põe na criança uma fala que me parece bastante desconexa, de que Eva viu a uva, para que você desenvolva o conhecimento
da sílaba V, né? Vá, vé, vi, vovô, para o adulto, isso não tem sentido. Então era preciso tirar as palavras-chave e mesmo as frases-chave do contexto desse adulto, do seu contexto profissional, do seu contexto de trabalho. Portanto, o que o Paulo Freire inaugura dentro da educação brasileira, do ponto de vista da educação de jovens e adultos, é uma educação voltada para a sua vivência, para a sua cultura. Ou seja, ler o mundo e depois ler a palavra. Então, esse homem que veio carregado da leitura do mundo, do conhecimento do mundo, trazia para o conhecimento da palavra a sua experiência, a sua vivência. E sendo muito fácil, portanto, e em perfeita sintonia, a alfabetização e consciência política. Esse foi o grande propósito do Paulo Freire. Agora, foram poucos meses dessa experiência, porque ela foi interrompida bruscamente com o golpe militar de 64. Então, Paulo Freire vai para o exílio, né, e ajuda vários governos da África, mesmo da América do Sul. O primeiro exílio dele foi na Bolívia e logo depois foi para o Chile, no governo mais liberal, democrático do Eduardo Frei. Lá ele ajudou muito nos processos de alfabetização, quer dizer, sempre sintonizado com essa preocupação do homem banido, né? O esfarrapado do mundo que não é contemplado pela civilização, né? Pela civilização mais banal, que é a civilização do mundo da escrita, do mundo da cultura. Bem, no retorno de Paulo Freire, ele volta e se engaja de novo nesse processo. Logo após 80, quando ele volta do exílio, ele vai participar do governo de Luiz Erundina, entre 89 e 90 e tanto, num processo agora formal, da educação formal, da educação de crianças, né, de idade própria, a escolaridade, mas nunca esquecendo do seu compromisso com aqueles que foram expulsos da escola. Daí o projeto MOVA, que era um projeto de alfabetização de jovens e adultos, que ele inaugura e põe de pé durante o governo Erundina. Depois ele sai e continua com as suas lidas na universidade, vai dar aula aqui na Universidade Católica de São Paulo. Esse é o itinerário de vida do Paulo Freire, que falece em 1997, com 70 e poucos anos. Bem, essa biografia não dá conta da riqueza da sua obra. Então, é preciso olhar com mais cuidado o que o Paulo Freire veio semeando, como é que ele veio semeando ao longo da sua jornada de vida. Um dos livros basilares para a compreensão político-pedagógica do Paulo Freire é A Pedagogia do Oprimido. Essa é uma leitura obrigatória, é uma discussão de que maneira você sintoniza o homem com a sua própria existência. A discussão de como a educação pode dar uma dimensão ao homem que ele merece, que é o ser, e o ser mais, né? Que é o ser mais com a cultura. Esse livro, tanto quanto o que nós chamaríamos a base da compreensão do seu método de alfabetização, que é a Educação como Prática da Liberdade, esses dois livros da década de 60, escritos no exílio, são de fundamental importância. Aqui, uma compreensão mais filosófica da obra de Paulo Freire, né? Da obra prática, concreta, nos processos de educação. Aqui, uma proposta mais concreta da viabilização do seu método na alfabetização de adultos. Agora, eu vou me ater nesse final de conversa a este livrinho. Por que insubstituível? Ele foi publicado já na sua idade mais tardia. Isso aqui foi publicado em torno de 4 anos antes dele morrer. É quase como uma síntese das obras anteriores. Aqui nós temos referências à pedagogia do oprimido, referências à educação como prática da liberdade, referências à educação e atualidade brasileira, que foi o primeiro livro que ele publicou, que é fruto da sua tese de livro de ingresso na Faculdade de Belas Letras. É uma referência a obras assim esparsas, como Cartas a Quem Ousa Ensinar, A Sombra dessa Mangueira. São obras menores a que ele faz referência. E por que esse livro é importante? A parte do título, A Pedagogia da Autonomia. Esse é o cerne da preocupação do Paulo Freire. Educação para a independência, a autonomia, mas com responsabilidade, como sempre ele sublinha.
E autonomia no sentido de que você não seja refém de nenhum modo de vida, refém de nenhum conhecimento que lhe seja estranho, de nenhum ser humano. A autonomia no sentido da independência dos espíritos, a independência do indivíduo como cidadão. E ele está se dirigindo a quê? Aí o subtítulo indica: saberes necessários à prática educativa. Está se dirigindo aos professores. É um dado muito importante isso. Então, o que é importante para que a nossa prática educativa ela seja transformadora, progressista, libertadora? Na pedagogia da autonomia, nós temos alguns pontos que se dividem em dois grandes grupos. Ele fala sobre o que seriam talentos que nós temos que adquirir ou desenvolver, né? São qualidades ou virtudes, como ele chama, que são indispensáveis, indissociáveis do espírito professoral, como amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade. Repito, são talentos, são virtudes, são qualidades. Gosto pela alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança, persistência na luta, recusa aos fatalismos, identificação com a esperança, abertura à justiça. Quer dizer, sem esses talentos, segundo Paulo Freire, não é possível a prática pedagógico-progressista, que não se faz apenas com ciência e técnica. Então, esses talentos, essas virtudes a que ele se refere, estão ao longo da obra, estão entre as suas observações mais categóricas, né, mais metódicas, que para ele dizem respeito à conduta psicológica de um professor, a sua disponibilidade espiritual para a prática docente. Agora, onde é que ele criva o seu ponto de vista mais sistemático? Aí vem os saberes a que ele se refere no título do livro. Primeiro saber importante para Paulo Freire, contido nessa obra, mas em toda a sua jornada de vida, é que ensinar exige rigorosidade metódica. Então não é uma atitude errática, espontânea, você tem que ter método. E o método para o Paulo Freire é o método da radicalidade da busca da causa das questões. Então ele questiona constantemente. Para ele o futuro ele tem que ser sempre problematizável, nunca inexorável. E há que se discutir essa questão com método, observar, aprofundar o conhecimento sobre o objeto que você está observando, compará-lo com outros conhecimentos e depois de mirar o objeto, admirar, voltar com conhecimento sobre ele. Mas esse percurso que ele chama de gnosiológico, de observar, depois aprofundar-se, teorizar, comparar com outros conhecimentos que você tem e voltar e admirar o que foi mirado pela primeira vez, mostra como é que o espírito vai se fortalecendo no conhecimento daquilo que lhe é uma incógnita. Isso para o Paulo Freire é método, né? E o método é o método da investigação, é o método da observação do que te cerca e de uma certa forma o espanta, né? o chama para o desvendamento. O segundo ponto é ensinar que exige pesquisa. Paulo Freire não abre mão disso. E a pesquisa para Paulo Freire é uma pesquisa do observador atento, acurado, tanto do senso comum, como aquele que é motivado pela que ele chama de curiosidade epistemológica. Né? Ambos estão no senso comum, como bom senso, como o homem que está numa dimensão mais filosófica, exigem pesquisa, observação, atenção ao que o cerca. Paulo Freire está sempre preocupado em que os processos de escolarização estejam sempre mergulhados no contexto em que se encontram educadores e educandos. Porque o educando também, ora é educador, e o educador, ora é educando. Então você tem que ficar antenado às culturas que o cercam, aos modos de vida, e no seu educando, porque também ele é portador de ensinamentos. Então essa pesquisa implica a pesquisa não só no seu entorno, como a pesquisa do outro, a observação do outro. Terceiro ponto que é fundamental na obra de Paulo Freire é que educar, ensinar, exige respeito aos saberes dos educandos.
Paulo Freire tem isso muito claro. O educando não entra como uma tábula rasa na escola. Ele vem carregado de experiências, principalmente o adulto, sim, mas a criança também. Ela vem carregada de experiências, de emoções, de pontos de vista, de dúvidas, de questionamentos. Então você tem que respeitar esse mundo, que você pode até tomar como do senso comum, para que dali saia o senso científico, né? Quer dizer, daquela curiosidade mais banal, você tem que tirar dali a curiosidade epistemológica, mais metódica, mais sistemática, mais compreensiva do mundo. Para ele também ensinar exige criticidade, que é uma redundância do que ele falou sobre o saber do educando. Você tem que ser crítico, né? Você tem que estar verdadeiramente antenado e de olhos abertos. Você tem que estar sempre se indagando sobre as questões que o cercam. Esse é o traço político do Paulo Freire. O traço político do Paulo Freire é o traço daquele que se preocupa com a polis, ou seja, com a cidade, com o entorno, com a sociedade. E a criticidade é fundamental para que você não caia no engodo, né, de uma consciência ingênua. Então você tem que ser permanentemente crítico. E a crítica nunca se esgota, né, porque o homem, para o Paulo Freire, ele é incompleto. E essa incompletude do homem, para o Paulo Freire, é fantástica. É a delícia de ser um ser que busca a completude permanentemente, né? Que não chega a ser doloroso, é um processo alegre, sadio para ele. A incompletude do ser humano é a incompletude dos seres inacabados que buscam a sua perfeição, né? No que é possível dar a um ser humano. Ele sempre fala que ensinar exige estética e ética. A questão ética de Paulo Freire é assim, crucial. Você não consegue ter uma conduta da educação que não se paute por valores. E esses valores não serão só aqueles que são verbalizados, mas são aqueles que são vividos pelo professor. Ele fala muito sobre isso. E a ética, para ele, é uma conduta que inspire respeito e inspire também a vontade de acompanhar quem é portador daquela ética. Em nome do que isso? Da individualidade? Não, em nome do coletivo, em nome da sociedade. Esse senso societário do Paulo Freire está marcado pela consciência ética de quem se pauta pelo progresso do homem, né? Pelo bem único, né? Que é o bem de todos. E por que estética? Há sempre uma beleza do Paulo Freire, na maneira como ele fala, na maneira como ele seleciona as palavras. E mesmo nos escritos, ele traz a sua oralidade. A beleza do diálogo. Paulo Freire, eu diria que é um educador socrático. Para ele, você só consegue culminar a educação na reciprocidade educador-educando, portanto, na dialogicidade. Então, você precisa ser dialógico, permanentemente, assocrática, quer dizer, com aquele método maiêutico, lembra? Você vê que é maieusis, é o parto. Então, dialogar é fazer com que haja um parto das ideias, em que você tira não só do educador, como do educando também, o conjunto das proposições epistemológicas do conhecimento. E a maneira como ele fala sobre isso é muito bonita. Paulo Freire tem um jeito, né, bastante envolvente de falar. Para os mais apressados, parece até que é um circunlóquio eterno, mas não, é preciso ter tolerância com o seu discurso inicialmente, para depois você sorver a beleza desse discurso. E a beleza da conduta também, ética, que está dentro da conduta perante a beleza do mundo. Ensinar exige corporificação das palavras pelas atitudes. Isso no Paulo Freire é permanente. Ele é frontalmente contrário àquele princípio de faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Ele é o contrário disso. Eu tenho que dizer aquilo que eu vivo. E lógico, se aquilo que eu vivo está inadequado, eu tenho que mudar, mas de qualquer forma tem que haver uma coerência entre palavra e gesto. E o educador tem que estar permanentemente atento a essa conduta de materializar a sua pregação. Ou seja, ele tem que pregar aquilo que ele vive, e de preferência que ele deva viver em função das relações democráticas, das relações amistosas, harmoniosas, amorosas entre os homens e o mundo que o cerca. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Outro ponto fundamental do Paulo Freire. Quer dizer, por que risco? Você tem que se aventurar. Como você é um ser incompleto, você tem que sempre duvidar da terminalidade do seu conhecimento, da completude do seu conhecimento. Um risco de você se soltar para buscar novos horizontes.
Isso não quer dizer que você seja um novidadeiro, mas que você seja inquieto com relação à vida e com conhecimento. E essa aceitação do novo é um risco, né? Aceitar o novo, você está sempre numa zona de desconforto na concepção paulo-freirina da educação, porque o desconforto de quem não se acha completo e está em busca permanente da vida, né? E do conhecimento, mesmo porque a vida ela é semovente, ela é instável, então você tem que entender que se ela está em movimento, você também tem que estar em movimento, de acordo com os novos desafios que ela te apresenta na escola. E essa forma de discriminação, sem dúvida, Paulo Freire, ele permanentemente está discutindo essa questão da pluralidade de ideias, a pluralidade de conceitos e atitudes, desde que esses conceitos venham ao encontro da harmonia da vida social, tá? Agora você está me perguntando, mas e como é que se resolve? Como é que se faz isso? Como é que você toma esse princípio da aceitação do novo? Qual é o jeito? Paulo Freire não vai falar sobre a questão de você buscar, né? Ele fala do buscar, mas como é que você vai buscar? É um itinerário que você vai ter que criar, né? As pessoas sempre se perguntam, mas o Paulo Freire fala muito de forma genérica. O que é a rigorosidade metódica? Eu tenho que ser rigoroso, eu tenho que buscar as fontes, isso, eu tenho que consultar. E como é que eu faço isso? É uma questão que cada um vai engendrar como método pessoal, né? Ele está falando de, eu chamaria de parâmetros da boa conduta na educação, na boa conduta didático-pedagógica. Mais um ponto importante em Paulo Freire: ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. É a reflexão sobre a ação. Isso é permanente em Paulo Freire. Você tem que submeter no seu processo pedagógico constantemente o seu fazer, a sua reflexão crítica. Será que eu fui bem? Será que aquela atitude ela foi propositiva? Será que na hora que eu agi de tal forma com o aluno eu não o deixei humilhado, eu não o deixei diminuído? A questão é sempre essa em Paulo. Será que tal metodologia ela foi eficaz na relação do ensino e da aprendizagem? Isso pode até angustiar o professor, né? Que está sempre querendo se conformar, encontrei o meu método, mas Paulo Freire exige nas suas prédicas pedagógicas a permanente vigilância ao seu fazer. Você tem que refletir sobre a ação. O que está acontecendo? Como é que eu estou agindo? Para transformá-la. Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Isso é fundamental também em Paulo Freire. O outro como portador, isso é rico você entender, né? O outro também é um educador, tá? Mas Paulo Freire também fala do conjunto do povo. O povo tem um ethos, o povo tem uma cultura, e o povo que se descola da sua cultura é um povo facilmente subjugado. Então Paulo Freire insistia muito para que nós assumamos a nossa identidade brasileira, né? Não no sentido ufanista, não no sentido que eu chamaria xenófobo, mas longe disso, naquele sentido que Mário de Andrade sempre dizia nas suas recomendações ao Drummond de Andrade: olha, eu não amo mais a Conchinchina do que amo o Brasil, mas acontece que é aqui que eu vivo, portanto é aqui que eu tenho que dedicar todos os meus afazeres e meus amores. Paulo Freire tem muito disso. Não amo mais a França, a cultura americana, a cultura italiana, do que a cultura brasileira, mas acontece que eu vivo aqui, e vivendo aqui eu tenho que dar mais atenção ao meu entorno e valorizar a cultura que é minha e que por extensão do meu povo. Então o educador está sendo chamado a atenção para que ele se engaje, né, na cultura que o cerca, a cultura brasileira. E ao se engajar com a cultura brasileira, ele vai se engajar evidentemente com o mundo, né, do seu aluno, com o seu entorno, com a maneira como é que ele sobrevive, como ele pensa, como ele sofre, como ele se emociona. Essa identificação é fundamental na concepção Paulo Freire. Quando eu estou no mundo, eu estou com o mundo, ele diz sempre. Ficar aqui não só como presença, mas como intervenção, né? Como interação com o outro. E por último, ensinar exige permanente alerta à relação entre liberdade e autoridade. Paulo Freire, numa das páginas do seu Pedagogia da Autonomia, insiste muito nisso. Liberdade e autoridade. O professor não pode perder a sua autoridade, que também não pode descambar para o autoritarismo, sem dúvida. Isso ele bebe muito nas fontes marxistas, né? Principalmente essa discussão entre autoridade e autoritarismo.
Então você tem que ter ali a conduta de um líder, né? Você não é só um irmão mais velho, você é um professor. Tanto é que ele pede para que as professoras não sejam chamadas de tia, são professoras. Têm responsabilidades sociais e culturais com seus educandos. Mas isso não pode ser de um rigorismo, né, a ponto de transformar a autoridade em autoritarismo. Assim como a liberdade sempre apregoada por Paulo Freire para que o educando encontre o seu método de trabalho, construa o seu conhecimento, interaja com o professor de maneira que não seja apenas uma orelha, né? A crítica à educação bancária do Paulo Freire, mas seja uma consciência que interage com o conhecimento que está sendo discutido ali em sala de aula. Essa liberdade não pode virar licenciosidade. Ou seja, ela não pode virar uma relação em que cada um faz o que quer, na hora que quer. Existe ali um projeto de trabalho, ele tem que ser cumprido na relação entre educadores e educandos. Bem, eu vou parar por aqui porque mais haveria, né? Mas o tempo é escasso e a nossa atenção também ela começa a se dispersar com tanta conversa. Portanto, eu reitero aqui o convite à leitura da obra do Paulo Freire, da sua atualidade. Aliás, ler Paulo Freire é uma forma de você ser rigoroso criticamente com a sua obra e não deixar-se levar por uma onda que às vezes atinge Paulo Freire como se ele fosse o anjo da destruição, né? Paulo Freire ele tem que ser entendido na sua identidade transformadora do homem, e transformadora para melhor. Por que às vezes ele é alvo de preconceito? Principalmente porque ele rebenta com as hierarquias que subjugam o homem a um estado de inconsciência crítica sobre o mundo. Até mais ver.